Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do ReumaCast, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. A cada edição você vai acompanhar os Hot Topics que permeiam a atuação do reumatologista em sua prática diária. Neste e no próximo episódio, nós vamos discutir a doença relacionada à IgG4. Eu sou Alexandre Wagner, reumatologista da Unifesp, diretor científico da Sociedade Paulista de Reumatologia, e eu irei conduzir a conversa de hoje. Para me acompanhar nessa conversa, eu tenho a honra de receber 3 colegas. Vou começar apresentando o Dr. Leandro do Prado, que é reumatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Alexandre, pelo convite. Agradeço a todos aí da Sociedade Paulista de Reumatologia e espero a gente poder discutir esse tema que é tão relevante, tão interessante e tão novo para nós reumatologistas. E aqui com a gente também está o Dr. Frederico Gugel Pinheiro, reumatologista, assessor médico do Laboratório Fleury e pós-graduando da disciplina de reumatologia da Unifesp, no qual ele desenvolve a sua tese de doutorado em doenças relacionadas à IgG4. Fred, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um grande prazer estar podendo conversar sobre um tema que é do nosso interesse, né? E uma doença que, apesar de rara, tem uma grande relevância para cada um dos pacientes. Então, é uma grande satisfação participar dessa proposta de extrema relevância da Sociedade Paulista de Reumatologia. Vai ser uma grande honra participar e conversar com os colegas que são grandes amigos e têm certamente boas informações a todos. E para completar o nosso time de especialistas, dou as boas-vindas à doutora Flávia Zack. A doutora Flávia é patologista do Grupo Fleury. Ela tem a sua especialidade em hematopatologia e ela tem grande experiência em diagnosticar pacientes com doenças relacionadas à IgG4. Flávia, é um grande prazer tê-la, seja muito bem-vinda ao ReumaCast. Eu que agradeço, Alexandre. Olá a todos. E quero dizer que é uma honra dividir com vocês essa bancada virtual, principalmente por a gente poder falar de uma doença que é de difícil diagnóstico e em que a nossa abordagem multidisciplinar ela é fundamental para o diagnóstico. Para começar, vamos lançar a primeira questão que todo reumatologista ou clínico que atende pacientes com suspeita de doença relacionada à IgG4, e direcionando inicialmente essa pergunta para o Dr. Frederico, na prática clínica, em quais situações você suspeita de doença relacionada à IgG4, né? Devido ao pleomorfismo, né, da própria doença, então, que hoje a gente sabe que acomete praticamente todo o corpo, a gente tem uma dificuldade também, realmente, de dizer assim, esse é característico. Na realidade, a gente tem que partir um pouco para a situação de que a gente tem uma doença que ela é fibroinflamatória, né? Então, você tem um componente em diversos tecidos muito parecidos, e aí a gente precisa muito dessa associação junto com a patologia, né? Porque nos mais diversos tecidos a gente tem nuances não são iguais de todo, mas são muito parecidas entre si. E um contexto de fibrose também. Então, é uma fibroinflamatória, mas aí a gente tem que lembrar que esse componente, essa apresentação, não costuma, então a gente tem que ir excluindo outras coisas, né? Então, assim, qual paciente que eu devo suspeitar? Aqueles com uma doença de um caráter mais subagudo, que não tem febre, entendeu? Então, ela não costuma dar febre, se for é febre baixa. Então, é uma coisa que, assim, são vários órgãos acometidos. O mais clássico foi aquele inicial, que é de 2001, que o grupo do Japão, que foi o pioneiro, né, que Hideaki Ramano e colaboradores mostrou da pancreatite autoimune, que a gente sabe que é a tipo 1, mas aí a gente tem
de cima a baixo, diversos órgãos que podem ser acometidos. Então, tem acometimentos do tipo só linfadenopatia, que tem diversos casos relatados. Então, assim, mas tem acometimento com a ortite, acometimento retroperitoneal. Então, eu acho que o que a gente deve lembrar são características que são mais, que vão fazer com que a gente lembre o quê? Seria um paciente que tem mais um curso subagudo, é um paciente que pode ter perda de peso, que pode ter anorexia, pode ter uma perda de peso que até com mais de 10% do seu peso usual, e que, assim, mas não é aquele que tem muita febre, não é aquele componente que a gente lembre mais de uma sepse, entendeu? Então essas são nuances que devem chamar a atenção da possibilidade, e lembrando sempre das lesões tumefatas, né? Quadros com inflamação e com fibrose também. Então tudo que, lembrando que órgãos ocos não terão tantas essas lesões, então a ortite, mas assim, são nuances que a gente tem sempre que lembrar. Então assim, o miculix, o acometimento da lacrimal, da parótide, das submandibulares. Então, são coisas que a gente tem que estar, que a gente vai conversar mais aqui, mas tem sempre que lembrar que são várias as formas de apresentação e por isso a gente tem dificuldade para determinar, não, esse é tipo. Concordo, acho que é isso mesmo. É muito importante a gente saber que existe, né, essa doença, porque tem espaço, né, na verdade, conhecer as diferentes manifestações e sempre, acho que, colocá-la num diagnóstico diferencial de outras doenças que o clínico, ou o oncologista, ou o hematologista, enfim, as outras especialidades vão estar também lidando, né? E logicamente, acaba sendo um diagnóstico que a gente pensa quando abre bastante o leque de diferenciais, né? E lembrar que qualquer órgão pode ser acometido virtualmente, enfim, então não tem especificamente um quadro típico como o Fred já disse, né? Maravilha. E agora a pergunta mais complexa, agora direcionada para o Leandro, né? No caso, como uma doença considerada como grande simuladora, né? Que outras entidades foram descritas anteriormente, né, de forma isolada, e depois pôde-se agrupar como doença relacionada a IgG4, né? O Fred já citou o miculix, no caso, né? Mas que outras você puxa da memória como um histórico para os nossos colegas reumatologistas? Várias. É super interessante porque é um histórico mesmo, né? Quando você vai ver da onde vem, né, por que o pessoal pensou em IgG4, a doença de miculix, né, que a gente já falou aqui, já citou, que é uma associação de uma cialoadenite, principalmente de parótida, com acometimento de glândula lacrimal, né, e miculix foi descrito no século XIX, né, tumor de Kuttner também, que é uma submandibulite, né, que pode acontecer. A tiroidite de fibrosante de Riedel, que anteriormente era uma entidade separada, hoje já se sabe que ela é relacionada a IgG4 também. Para citar outro epônimo, a doença de Ormond, que é a fibrose retroperitoneal idiopática, né, e vários tipos de fibrose retroperitoneal também são associados. Quando a gente fala também de muitas doenças que a gente chamava anteriormente de idiopáticas, como o pseudotumor orbitário, né, a gente sabe que, principalmente na reumatologia, a gente tem outros diagnósticos diferenciais para o pseudotumor retroorbitário, né, como, por exemplo, granulomatose com poliangeite, sarcoidose, até em outras áreas como Graves, né, a gente pode ter, mas o pseudotumor orbital inflamatório pode estar relacionado também a IgG4. Algum tipo de pneumopatia intersticial, o tipo de intersticial pode acometer também. Pacmeningite hipertrófica, que muitas vezes tinha um caráter idiopático, foi também reclassificado como associado a IgG4. Nefrite intersticial, principalmente
aquela que cai complemento, né, hipocomplementêmica, com depósito tubulointersticial, também pode ser associado. A ortite, periortite, que a gente não tinha, muitas vezes, um diagnóstico firmado, a gente tem diagnóstico diferencial como a varicela gigantes, sífilis, né, outros grandes diagnósticos aí de ortite, mas hoje também pode estar relacionado a IgG4. Enfim, até o momento são esses que a gente lembra, mas enfim, tem outros aí que com certeza ainda podem ser reclassificados, aí outras condições que podem ser reclassificadas como associadas a IgG4. Ótimo, que é fascinante sobre essa doença, né, que é como um conhecimento que foi construído com as peças do quebra-cabeça que foram unidas, né, em torno de manifestações clínicas que eram díspares e que imaginavam ser doenças isoladas, né, mas depois soube que é uma doença multissistêmica, né, como até o Frederico falou no início, né, fibroinflamatória, mas que faz acometimento de diversos órgãos e sistemas. E agora eu devolvo a pergunta para o Fred sobre, na suspeita, com esses órgãos e sistemas envolvidos, como que você fecharia o diagnóstico de um paciente com doença relacionada a IgG4? Você acredita nos critérios ou dá crédito 100% para critérios classificatórios ou manifestações clínicas com achados de biópsia que chegariam a preencher essa lacuna? Como que você faz esse workup? Uma coisa interessante, doutor Alexandre, assim, que eu acho que vale a pena também a gente abordar ainda nessa parte do diagnóstico, é que é uma pergunta que eu me fazia: por que os japoneses, né, foram atrás e resolveram, qual foi a nuance que disseram, o que é que juntava tudo isso como sendo, por que eu pesquiso a dosagem de IgG4, que é a subclasse das 4, né? Então, entre as IgGs, nós temos 4 subunidades, e a que tem a menor expressividade é a IgG4, que tem um papel muito mais anti-inflamatório, se formos olhar a fisiologia per si. Mas o que o japonês encontrou de interessante quando avaliava a pancreatite autoimune foi que ele via um exame que a gente pede na rotina, que é a eletroforese de proteínas séricas, ele via que na região de transição beta-gama tinha geralmente uma elevação. E aí, nessa região de transição, é justamente uma das coisas que se expressa nessa área é a IgG4 sérica. E aí, isso serviu de base. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, o diagnóstico está nas nuances, né, nas peculiaridades, algo que pode ser um pouco diferente entre os pacientes, né? E isso foi o que fez com que o japonês observasse e entendesse que ali tem alguma coisa que não é usual, né? E aí foi o que serviu para agregar, mas hoje a gente entende que não é o pleno para todos, né? A IgG4 sérica no caso. Mas a gente tem que entender o seguinte: existem, já pensando no diagnóstico em si, a gente tem tanto critério que você tem diagnóstico ou um critério classificatório. A gente, assim, no final de 2019 foi publicado por diversos autores que vêm estudando doença relacionada a IgG4, a participação praticamente de toda o grupo dos Estados Unidos, o pessoal da Europa, do Japão, da China e da Itália, do Della Torre também. Então, para ratificar um critério classificatório. E o que é importante no critério classificatório? Que você tenha a definição, uma especificidade, ou seja, você tem que saber que ali tem a doença que você quer, ou seja, a doença relacionada a IgG4. Então, para um critério classificatório, o seu estudo tem que ser homogêneo. Então, eles fizeram, e o que é interessante é algo que seja acima de 90% em especificidade e que tenha uma boa sensibilidade. Os critérios classificatórios têm isso, tem 97,8% de especificidade com 82% de sensibilidade. Entretanto, eles tinham que agrupar órgãos que, assim, não dá para pegar todo o corpo humano e colocar dentro de um critério de classificação. Então, eles pegaram os órgãos tipos e lá
fizeram a avaliação com os órgãos típicos. E aí a gente entra num problema, né? Porque, assim, para o diagnóstico, para fechar o diagnóstico de um paciente, na doença relacionada à IgG4, a gente precisa de uma junção de coisas. E não dá para a gente se basear só no critério classificatório. Então, assim, o que é que a gente precisa realmente? Precisa de uma patologia compatível, de uma clínica que seja compatível, de uma sorologia. Então, assim, a IgG4 vai ajudar, e o padrão de imagem também. Então, é uma junção, é o que o reumatologista faz, o que os médicos, nós médicos, fazemos no dia a dia, entendeu? A gente junta pedacinhos de um quebra-cabeça e forma uma figura completa. E aí, assim, a gente se pergunta até, e o critério classificatório? Você não vai usar aqueles pacientes que tenham diagnóstico na anatomia patológica, por exemplo, um acometimento de mama, um acometimento de próstata, um acometimento cutâneo, que esses que eu falei não fazem parte dos órgãos típicos. E esse não seria estudado? Não, podem ser estudados. Inclusive, do grupo do John Stone, que participou, que é um dos que estão encabeçando sempre a doença relacionada à IgG4, eles publicaram agora um observacional em relação ao tabagismo, fazendo um subgrupo de pacientes que eles chamaram de atípicos, mas que atípicos por quê? Porque não seguiam os critérios classificatórios usuais, de 2019, foram publicados em janeiro de 2020. Então, usar o critério de classificação para dar um diagnóstico pode servir como um norte, mas não é um determinante. Ele é essencial, mas também não determinante em estudos também, mas eu acho que ajuda a homogeneizar sua amostra, né? De maneira geral, para o reumatologista, critérios classificatórios, né, não devem ser estanques, né, ainda mais nesse caso, todo esse processo desse estudo multicêntrico internacional que juntou pacientes para poder tentar chegar nesse critério, a intenção disso é você ter uma uniformidade, pelo menos, de pacientes para incluir em estudos, para você conseguir entender melhor a doença, estudar melhor a doença e as alternativas terapêuticas. Aí eu acho que faz sentido, né, para você realmente ter uma amostra que seja um pouco mais homogênea, mas não que esses pacientes atípicos, como você disse, né, e que não encaixam nesses critérios, não tenham a doença, né, não é por aí, né. E a isso a gente que estuda, né, doenças raras, a gente está acostumado a esse tipo de coisa, né? O critério de classificação de muitas doenças, muitas vezes o paciente não lê o critério, né, antes de ter os sintomas. A gente tem que logicamente, pensar um pouco fora da caixa também. Isso é muito importante, inclusive como alerta, né, que os critérios classificatórios, eles não abrangem todas as nuances da doença, né, em questão, e que eles tornam estudos menos heterogêneos pelo grupo de pacientes que são incluídos. Na beira do leito, na prática clínica, o paciente ele vai apresentar as manifestações clínicas independente daquilo que está escrito no critério, e o teste diagnóstico vai ser lançado com o objetivo de fechar um diagnóstico independente de pontuar ou não pontuar no critério, né? Então isso é muito importante. Quando os critérios de diagnóstico são lançados, eles estressam muito bem as variáveis contra doenças que são simuladoras, mas aí é outra questão, que esses são desenvolvidos para a prática clínica, não, no caso, os critérios de classificação. E agora, então, temos o paciente com manifestações clínicas sugestivas de doença relacionada à IgG4. O cirurgião fez a sua intervenção e esse material chegou para a nossa doutora Flávia Zack. Qual o papel do patologista, Flávia, no diagnóstico da doença relacionada à IgG4? Eu diria que o papel do patologista ele é fundamental, pois a biópsia ela é um dos pilares para o diagnóstico, em conjunto com os achados que vocês já comentaram, né, clínicos e de laboratório. A biópsia desse sítio suspeito ela pode fornecer um substrato morfológico para a gente, que seja típico da doença,
E nesse contexto, ela também ajuda a excluir os possíveis simuladores, aí, os diagnósticos diferenciais, eventualmente neoplasias ou algum processo de natureza infecciosa ou outros processos de natureza inflamatória que clinicamente estejam simulando a possibilidade de uma doença relacionada ao IgG4. Quais os principais achados histopatológicos que você encontra numa lâmina até corada pela hematoxilina eosina ou naquelas colorações ainda não chegando na imunistoquímica que levam à suspeita do diagnóstico? Os achados histológicos dos sítios acometidos, eles demonstram um infiltrado linfoplasmocitário denso, que é composto por linfócitos típicos e plasmócitos bem diferenciados, uma fibrose bem importante e de padrão historiforme, ou com pelo menos alguma área que apresente este padrão historiforme descrito, além de flebite obliterante. Essa flebite ela pode ser parcial ou total. Então, nesse momento, eventualmente a gente lança a mão de uma coloração histoquímica especial para a identificação das fibras elásticas da parede do vaso, que pode ser o Verhoff ou existem outras colorações disponíveis no mercado. Então, através dessa coloração, a gente vai identificar, eventualmente, regiões em que houve obliteração completa do vaso. Então, a gente vai conseguir ver o resto da lâmina elástica do vaso e confirmar que aquilo seja uma flebite obliterante. Além disso, esse infiltrado rico em plasmócitos, aí a gente entra numa outra etapa, que seria da imunistoquímica, que é necessária para a gente avaliar o perfil desses plasmócitos, né? Ótimo. Na imunistoquímica, que marcadores normalmente você lança a mão, pensando não só na doença relacionada a IgG4, que aí a gente pode pensar no CD138 e na própria IgG4, mas para o diagnóstico diferencial de doenças linfoproliferativas, você normalmente faz um inventário de marcadores nessa investigação? Normalmente a gente faz a avaliação fenotípica de todas as populações envolvidas no tecido. Então, no caso de uma suspeita para IgG4, então estão incluídos marcadores de plasmócitos, a gente usa o CD138 na prática, o marcador para IgG e marcador para IgG4, que é quando a gente consegue fazer a adequada quantificação de plasmócitos IgG4 positivos por campo de grande aumento, bem como a gente consegue fazer a avaliação da relação de IgG4 sobre IgG. E, além disso, a gente avalia os linfócitos de fundo. Então, a gente faz marcadores para linfócitos T, que seria o CD3, o mais comum, e para linfócitos B, CD20. Numa situação em que seja necessário fazer um diferencial com uma neoplasia linfoproliferativa que eventualmente tenha uma diferenciação plasmocitária ou até com uma neoplasia plasmocitária, a gente inclui uma gama maior de marcadores de linfócitos, bem como a gente avalia as cadeias leves de imunoglobulina K e lambda, na busca de uma eventual clonalidade ou para afastar a clonalidade plasmocitária, e ainda, eventualmente, marcadores de anomalia plasmocitária para auxiliar. Então, basicamente, o painel inclui quase tudo isso, com frequência, né? Ótimo. É uma investigação bem complexa quando há suspeita de neoplasia, né? Agora, mesmo você vendo uma lâmina com plasmócitos bem típicos, sem atipia celular, nesse caso, você ainda se sente a necessidade de afastar algo que seja um plasmocitoma ou linfoproliferação? Não necessariamente, porque, em geral, do ponto de vista morfológico, a gente deve suspeitar mais quando são mantos densos dessas células, né, inflamatórias, dessas células, tanto linfócito quanto plasmócito. No caso da doença relacionada ao IgG4, eu diria que é mais um infiltrado, apesar de denso, ele é mais intersticial. Ele tem um caráter, do ponto de vista morfológico, mais inflamatório para o patologista. Então, nem sempre a gente inclui, é mais quando há uma forte suspeita, por exemplo, de uma neoplasia,
então em que eu tenha que fazer esse diferencial obrigatoriamente. Em relação ainda, por exemplo, a um acometimento orbitário, por exemplo, onde o MALT também é algo, o linfoma MALT seria algo bem frequente, né? Nesse tipo de acometimento, Flávia, a gente tem alguma, assim, porque as células costumam ser no MALT um pouco mais diferenciadas, não? Sim, no MALT são linfócitos pequenos, bem diferenciados, e às vezes pode ter inclusive diferenciação plasmocitária, né? Mas no MALT, além de tudo, a gente busca sempre a lesão linfoepitelial, né? Que é um clássico. Então, na órbita, a gente também procura se há um epitélio e, através de marcador de citoqueratinas, a gente busca essa lesão linfoepitelial. E também a avaliação de cadeia leve de imunoglobulina CAP lambda, onde a gente consegue ver a clonalidade daquele plasmócito, né, se houver uma diferenciação plasmocitária do linfoma. Além disso, outra questão seria mesmo a densidade do infiltrado, né? No linfoma há uma substituição bem importante, né, do tecido, e em relação à doença do IgG4, a gente tem mais a sensação de ter esse aspecto inflamatório, né, como a própria doença diz, né? Então tem essas diferenças para a gente, né, numa situação como essa. E no caso, por exemplo, o Sjögren, que costuma também a ter lesões linfoepiteliais. Sim, mas seria um infiltrado menos denso, porque... Menos denso, né? Isso, exatamente. Agora, a lesão linfoepitelial a gente pode ver em situações inflamatórias também, é importante ressaltar. Então, na verdade, a gente acaba fazendo aí, balanceando e vai avaliando todos os critérios, né, antes de fechar um diagnóstico, né? E uma pergunta que não quer calar para patologista, e o linfonodo? O linfonodo é um capítulo à parte, né, eu diria. É um diagnóstico muito difícil, mesmo sendo uma amostra excisional, né? E ele nunca deve ser baseado só na morfologia e no estudo imunistoquímico. Em geral, o linfonodo e há outros tecidos também que podem ser acometidos pela doença relacionada ao IgG4, ele não apresenta a fibrose de maneira alguma e muito menos de padrão historiforme e muito menos a flebite obliterante, exceto numa situação em que ele se assemelha, né, os achados se assemelham a um pseudo-tumor inflamatório. Então, há diversos artigos recentes que eu busquei. Então, eles dividem os achados morfológicos em linfonodo em 5 subtipos histológicos, que são similares às situações que a gente vê no dia a dia. Então, seriam casos em que se assemelham a uma doença de Castleman do ponto de vista morfológico, ou uma simples hiperplasia linfóide folicular, ou ainda casos que parecem uma hiperplasia linfóide de padrão paracortical, ou casos que se assemelham a uma transformação progressiva dos centros germinativos, e esse é o caso que eu diria que é o mais difícil de todos, porque os plasmócitos eles ficam localizados nos centros germinativos, diferente das outras situações aqui, que a gente vê uma plasmocitose mais interfolicular. E recentemente eu vi uma descrição de um caso que se assemelhava a um padrão paracortical do tipo mononucleose símile. Então, são padrões que são muito frequentes para nós, do ponto de vista morfológico, na hematopatologia, e são um desafio, né, pela sobreposição. Eu diria que o papel principal do linfonodo, na verdade, é excluir um diagnóstico diferencial nesse contexto. Sem dúvida, é o mais desafiador para o patologista, né? Exatamente. E muitas vezes não vem com suspeita, né, de IgG4. Às vezes o linfonodo é biopsiado pensando numa outra hipótese, né, e aí realmente dá trabalho de pensar nisso, né, Flávia? Não sei se você já deparou com esse tipo de situação, onde acabou fechando o IgG4, mas com certeza vinha outra hipótese, né? Nunca aconteceu comigo de eu fechar, né, sem ter vindo a hipótese num linfonodo, mas agora é uma situação que a gente tem sempre que colocar no nosso horizonte, né, por conta desses simuladores aqui, né, dessa morfologia que simula. E eu acho que
É muito importante o patologista, inclusive o patologista geral, né, ter consciência dessa possibilidade, né? Eu acho que a gente talvez subdiagnostique muito porque não teste mesmo, né? A gente acaba não fazendo com frequência o IgG4 nessas situações aqui que eu listei dos linfonodos, né? Sem dúvida, a interação, né, a discussão do caso, a informação clínica que o reumatologista ou o clínico de uma forma geral pode trazer para o patologista ajuda muito na construção do raciocínio do diagnóstico, né? A gente aprende muito com os patologistas e acho que trazer a informação clínica correta ajuda muito para afirmar mesmo o diagnóstico. Agora, uma pergunta provocativa, né? Apareceu CD68, apareceu necrose, esquece o linfonodo. O raciocínio passa para outro polo? Com certeza, ele entra mais ou menos, essa situação entra mais ou menos como um critério de exclusão. São raras situações em que você pode ter, por exemplo, um granuloma associado. Há casos descritos de linfonodo compatíveis com doença relacionada ao IgG4 que tinha um granuloma associado, mas situações como infiltrado de neutrófilos e necrose, a gente deve suspeitar de outros diagnósticos, né? Então, no caso de granulomas, doenças infecciosas ou até mesmo a sarcoidose, nos exudatos neutrofílicos, né, quadros infecciosos, ou ainda a gente tem que sempre lembrar que pode existir a possibilidade de alguma outra doença autoimune, né, que também possa ter um aspecto parecido, né. E os eosinófilos? Eosinófilos na lesão próxima ao infiltrado linfoplasmocitário. Eles podem ser encontrados, né, na doença relacionada ao IgG4, é descrito. Eles não entram como um critério diagnóstico, mas são descritos com frequência em associação ao infiltrado. Então, não é um critério que me levaria a pensar em outra situação imediatamente, né? E outra coisa que a gente pode ver também é a formação de centros germinativos. Também é uma situação que é descrita, que não entra como um critério, né, diagnóstico, mas também é descrito nas lâminas desses casos de doença relacionada ao IgG4. Muito interessante esses achados e, digamos, agora que exaurimos a Flávia, passando a bola de volta para o Leandro, digamos que a doutora Flávia fechou o diagnóstico, né, com os achados típicos, imunistoquímica com a relação IgG4 e IgG acima de 50%, número de células de campo de grande aumento mais que 10 células numa lesão típica. Que passo seguinte você daria para avaliar a extensão da doença num paciente suspeito? É muito interessante isso, Alexandre, porque isso vem mudando ao longo do tempo, né? E é importante a gente entender que, apesar da doença ser tão diversa, acometer tantos órgãos, existem, na verdade, alguns fenótipos de apresentação, né, que a gente pode chamar dessa forma. E isso apareceu justamente depois de esse grupo internacional que se juntou para escrever, né, para desenhar esses critérios classificatórios do ACR e EULAR, analisaram cerca de 800 pacientes aí que foram incluídos para avaliar esses critérios, analisaram as características fenotípicas desses pacientes, né? E aí, eles sugerem, né, a adoção de alguns frameworks, assim, para pensar nos principais acometimentos. E isso, tanto pela característica clínica, pode ter uma implicação também na sua abordagem terapêutica. O que você vai fazer com esse paciente a partir de agora? Então, a gente tem, por exemplo, os pacientes que apresentam um fenótipo que a gente chama de pancreato biliar, né? Que são aqueles pacientes que têm
a pancreatite autoimune, né, associado a alguma alteração, por exemplo, da vesícula biliar, com colangite esclerosante, ou alguma alteração do trato biliar ou fígado, né? Esses pacientes podem evoluir, por exemplo, com uma gravidade maior, com diabetes secundário à insuficiência exócrina, com alteração, com obstrução, né, do trato biliar, então pode ser uma doença grave nesse sentido, e são pacientes geralmente do sexo masculino, brancos, um pouco mais velhos, que têm altos níveis de GG4, geralmente sérica, então pode ser um marcador interessante para você avaliar nesses pacientes, e que geralmente respondem bem ao tratamento. Da mesma forma, um fenótipo que responde bem ao tratamento e que também tem altos níveis de GG4 o que eles chamam de doença de Mikulicz associada a manifestações sistêmicas. São aqueles pacientes que têm alterações de glândulas lacrimárias e salivares, pode simular uma síndrome de Sjögren, porque vai evoluir com síndrome Zika geralmente, mas também pode ter manifestação hepática, manifestação pleural ou pulmonar com doença intersticial, manifestação renal com nefropatia, né, e glomerulopatia, e que também respondem bem ao tratamento inicialmente com glicocorticoide, como a gente vai falar mais para frente. Já os outros dois fenótipos, né, são fenótipos que geralmente não respondem tão bem ao tratamento, então é importante a gente saber disso. O que a gente chama de fenótipo retroperitoneal / aortite é aquele paciente que geralmente tem a fibrose retroperitoneal e tem uma doença mais fibrótica, pode evoluir também com alteração, com um quadro de grandes vasos, né? Então a aorta, até doença coronariana também é descrito, pericardite constritiva, e são pacientes que não têm tanta, por ele ter um componente mais fibrótico, a descrição é que não tem tanta aumento de GG4 sérica. Para esse paciente não é um marcador tão importante, né? Pode ser até normal, inclusive. E um outro fenótipo interessante é o fenótipo de cabeça e pescoço, né? Que os outros três fenótipos dos pacientes geralmente são homens e um pouco mais velhos, né? E geralmente raça branca. Nesse fenótipo, mulheres têm uma incidência grande. Foi visto uma incidência grande em pacientes asiáticos, né? E são pacientes que têm também uma história de atopia, né? Então, geralmente, o paciente tem uma rinite alérgica associada, né? E com isso, também faz um diagnóstico diferencial com as outras nossas doenças, como a granulomatose com poliangeite, né? Porque eles têm, geralmente, tumor retroorbitário, paquimeningite, alteração, disfunção, por exemplo, mastoidite, né, a tiroidite de Riedel, né, ou a tiroidite granulomatosa, alteração de hipofisite também pode acontecer nesses pacientes, e também são pacientes que geralmente vão ser refratários a corticoide, com dificuldade de tratamento. Então, dividir clinicamente esses pacientes pelo acometimento pode te ajudar a pensar em que casos você deve ter uma ação inicial ou pode ter uma ação inicial com corticóide, ação inicial já com um tratamento mais complexo, como a gente vai discutir mais para frente. E antes de pedir qualquer complementação para o Fred, eu gostaria de tornar público que ele tem o mnemônico mais complexo relacionado à doença relacionada a IgG4, que é o mnemônico de acometimento pulmonar. Esse mnemônico que ele criou se chama Ivone 2. Você poderia nos explanar, Fred, o que tem de acometimento pulmonar na doença relacionada a IgG4 com base no seu mnemônico, que agora será conhecido pelo Brasil inteiro? O doutor Alexandre é o maior propagandista das mnemônicas, mas assim, o Ivone 2 a gente tem que lembrar só o seguinte, que o acometimento pulmonar, ele é bem diverso, né? E nessa situação a gente tem que o I seria um padrão intersticial, só que o padrão intersticial a gente tem dois tipos, tá? O intersticial, que é como se fosse um reticular difuso, mas existe também um que aí é o que eu chamaria de um vidro fosco, e também
nesse padrão. Você tem nódulos também, entra no N, né? E o espessamento peribroncovascular, que esse é citado como sendo o mais frequente, né? O espessamento peribroncovascular. E ainda voltando para o intersticial, que a gente tem difuso reticular, mas existe um que é mais arredondado, mais nas bases. Esse é justamente um que seria mais, assim, mais característico. E o outro, o 2 lá no final, que é vinculado ao E, né, é justamente o espessamento pleural. Né? Então, o I é o intersticial, o VO seria vidro fosco, né? É uma tentativa aí de uma forçação de barra, né? E nódulos e espessamento peribroncovascular, e o segundo é o espessamento pleural, né? Então é uma situação que a gente tenta agrupar de alguma forma nas possibilidades de acometimento pulmonar. Entretanto, é difícil, assim como a doença de forma geral. Agora, uma outra peculiaridade que é interessante para lembrar do pulmão é o seguinte, que a gente pode ter, isso certamente é o que, assim, a Flávia pode até comentar mais, mas a gente pode ter a arterite obliterante, né? Porque o que a gente geralmente encontra é a flebite, então é mais uma vênula com o acometimento total ou parcial, né? Mas aí a gente no pulmão pode ter a arterite obliterante, e a outra coisa é nuance a presença de neutrófilos. Quando a gente tem acometimento alveolar, pode ter a presença de neutrófilos também, e ele fala em acometimento de outros órgãos que tem a lesão de mucosa, né? Então você pode ter a presença que não é usual, a presença de neutrófilos, né? É só reforçar que, em geral, habitualmente a gente vê a flebite obliterante, né? Mas a arterite, ela é descrita, mas bem menos frequente. E essa Ivone 2, acho que ela se aplica à biópsia também, viu, Fred? Porque ele é um dos órgãos que a gente tem maior dificuldade de dar o diagnóstico, porque são inúmeros achados anatomopatológicos que mimetizam outras situações. Então, ele entra como um dos órgãos em que eu diria que tem os piores achados para a gente fechar. E exatamente, pode ter presença de neutrófilo, que não é um achado comum. Então, tem diversas possibilidades diagnósticas diferenciais aí para a gente listar nessa situação. Maravilha, pessoal. Olha, a conversa está muito boa. A gente poderia ficar horas e horas e horas conversando sobre a doença relacionada à IgG4. É um tema fascinante. Infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Muito obrigado por vocês terem participado, pela contribuição que deram no nosso ReumaCast. Eu gostaria de dizer, Alexandre, que, de qualquer forma, a gente discutiu nesse tópico que o ser médico e ser reumatologista, a gente tem que trazer, apesar de ser uma doença nova, a gente tem que trazer muito do que a gente aprende lá nos bancos da faculdade, anamnese, exame físico, história do paciente, né? A gente sabe que biomarcadores e outros exames podem não ser definitivos nessa doença, e a boa e velha conversa e a investigação, né, que o reumatologista é tão habituado a fazer, é fundamental no diagnóstico da doença relacionada à IgG4. Então, apesar de nova, são velhas ferramentas que a gente também vai utilizar no diagnóstico da doença. E é isso, queria agradecer, uma honra discutir, conversar, um bate-papo super legal com vocês. E até o próximo episódio. Eu concordo inteiramente com o Leandro. Eu acho que realmente é algo de extremo valor a gente, esse tipo de conversa e trazer essas informações a respeito de uma doença que é rara, mas que, apesar da raridade, deve estar na cabeça de todos nós, reumatologistas e médicos em geral. Então é importantíssimo para o paciente, visto que existem grandes definições que vão nortear
Por exemplo, você pode sair de uma ampla cirurgia e fazer uso de medicações, então pode trazer uma diferença muito ampla em relação à morbidade. Então é algo de extremo valor esse tipo de conversa e é um grande prazer conversar com amigos. Então foi muito boa essa interação entre todos nós. Eu quero agradecer essa ótima conversa que a gente teve e dizer que eu aprendi muito com vocês, porque o patologista também, a maioria das vezes, trabalha sozinho lá no cantinho dele, então a gente fazer essa integração é importante para abrir o horizonte e pensar, né, na doença relacionada ao IgG4, que muitas vezes, a maioria das vezes, não é de fácil diagnóstico, né, do ponto de vista anatomopatológico. Então, eu quero agradecer e convidar todo mundo para o próximo episódio, onde a gente vai continuar comentando outros tópicos a respeito da doença relacionada ao IgG4. Então, até lá. Muito obrigado, meus amigos, pela disponibilidade, por essa conversa super rica, né, de conteúdo e muito relevante para o reumatologista. E você, ouvinte, continue nos acompanhando, que no próximo episódio teremos a continuação dessa conversa sobre a doença relacionada a IgG4. Compartilhe com seus amigos e siga a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre com a identidade Reumatologia SP. Muito obrigado a todos e até logo.